Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos ouve, nos assiste pela nossa TV Fortaleza e pelas ondas da Rádio FM Líder. Colegas, eu venho a este microfone para fazer menção a um assunto que, com muita felicidade, com muita alegria, com muita propriedade, o vereador, vice-líder do Executivo, nesta casa, Didi Mangueira, já abordou na semana passada. Ele foi muito feliz. Que diz respeito à questão, vereador Roberto Mesquita e Marcos Teixeira, diz respeito à questão das emancipações dos municípios. Ora, mas alguns poderiam dizer, bem, emancipação de município, isso não é competência da Câmara Municipal de Fortaleza. E, de fato, e na verdade, não é. Não é nossa competência formal decidir sobre este assunto. Mas, ora, é interesse do fortalezense, e eu digo por quê, vereador, jovem vereador, torcedor do Fortaleza, Leonelzinho Alencar, é de interesse da Câmara e da população de Fortaleza, porque, primeiro, a mesma legislação que rege a questão da emancipação e a questão da fusão dos municípios é a mesma que decide sobre seus limites. E Fortaleza tem tradicionalmente problemas aqui na Regional 5, no que diz respeito a limites com o município de Maracanaú, como também aqui embaixo, perto de Pedras, com o município de Eusébio. Parte, vereador. Pois não. Como aqui ao leste, com a nossa Caucaia. Vereador Isto Marcelo, é algo tradicional. Quando possível. Pois não. Isto é algo tradicional e que acompanha a história da cidade de Fortaleza, e nós temos, inclusive, dificuldades formais da utilização dos instrumentos do nosso parque educacional e de saúde por co-munícipes que são de Caucaia, ou de Maracanaú, ou do Eusébio. Segundo, porque tudo que diz respeito à repartição de recursos, vereador de Mangueira, e essa é também uma questão que envolve repartição de recursos, vejam bem, a cidade de Fortaleza é responsável por mais de 70% da riqueza gerada no estado do Ceará. Tudo que divide recurso, tudo que divide dinheiros públicos, e eu disse dinheiros públicos, tudo que divide, vereador Leonel Alencar, interessa à cidade de Fortaleza. Vejam, Pacujá, Milhã, essas cidades do interior do Ceará, que infelizmente, castigadas pela geografia e pela antropologia, não podem viver sozinhas, não conseguiriam, vereador Roberto Mesquita, viver sozinhas, vivem também um pouco da riqueza de Fortaleza, vivem um pouco da riqueza que o povo de Fortaleza dá a essas cidades. Então, isto é importante e mais, qual é o fortalezense? Qual de nós, vereadores, não tem, de uma maneira ou de outra, vereador Casimiro, relação com a cidade do interior do Ceará? O vereador Didi Mangueira tem, o vereador Walter Cavalcante tem, o vereador Vitor Valim, o nosso Roberto Mesquita da Montada, que esteve lá nesta última semana com um grupo de deputados estaduais, o presidente da Assembleia, o deputado federal do PT, Zé Ayrton, decidindo e discutindo esse assunto. Tudo isso interessa a Fortaleza. Agora, a Constituição de 88, no seu artigo 18, previa que a competência para criar municípios e decidir sobre seus limites de área, vereador de Mangueira, é da Assembleia Legislativa, ou das Assembleias Legislativas. E veja, vereador Marcos Teixeira, o que aconteceu. De 88 até 94, durante 6 anos, houve uma corrida que prejudicou em muito o estado do Ceará, que sempre, nos governos Tasso Gereissati, no governo Ciro Gomes, e tanto agora recentemente no governo de Alcântara, sempre se tratou a questão da emancipação dos municípios no Ceará dentro de critérios muito técnicos, com muita responsabilidade. Por isso que o Ceará criou, e eu aqui não estou fazendo juízo de valor, eu aqui não estou defendendo nenhuma política ou a criação de uma política emancipacionista. Não, não é isso. Eu estou me reportando a questões fáticas. O estado do Ceará foi prejudicado nesta corrida maluca de alguns estados do Brasil, que chamou tanta atenção, criaram-se tantos municípios de 88 até 94, que obrigou as lideranças políticas nacionais a promover a emenda constitucional número 15,
A emenda constitucional número 15, vereadora Eliana Gomes, ela retirou das assembleias legislativas o poder de decidir a questão dos seus municípios e levou isso para uma legislação complementar federal. Ocorre que essa legislação, vereador Roberto Mesquita, nunca veio. De 1996 até hoje, data da publicação e oficialização da emenda, nunca aconteceu a tal legislação, que daria os critérios para que as assembleias criassem legislações infralegais, infrafederais, que permitisse a criação e a regulamentação de seus municípios. Ora, e o velho Ceará, sempre objeto, o velho Nordeste, sempre objeto de preconceito, e quando eu digo que nós fomos prejudicados, nós somos um dos estados que menos criou o município, vereador Roberto Mesquita. O nosso vizinho Piauí, que é tido como o estado mais pobre da federação, tem 222 municípios, enquanto nós, cearenses, temos 184. O racismo e o preconceito que existe conosco, cearenses, ora, vossas excelências sabem, e o fortalezense poderia me dizer, qual é, ou que estado criou o menor município na farra dessas criações? Você sabe qual foi o estado que criou o menor município do Brasil? São Paulo. São Paulo, o município de Borá. Pasmem os senhores, vereador João Alfredo, pasmem o senhor que já foi legislador federal, inclusive nesta época, São Paulo criou Borá com 818 habitantes. Um município com 818 mil habitantes. E também foi a rica São Paulo, e não o pobre Ceará, que criou o menor, em área física, o menor município, além do menos habitado, o menos populoso, criou também o menor município do Brasil, São Pedro das Águas. Tem 3 quilômetros quadrados. É um pouco maior do que o shopping center de Iguatemi. Uma parte, vereador. Pois não, quando oportuno. Então, essas dificuldades, Minas, por exemplo, a nossa Bahia, o estado da Bahia tem mais de 400 municípios. Minas tem 843 municípios. Então, esta farra acabou por congelar e prejudicar o estado do Ceará, vereador. Mas eu faço essa análise legal, histórica, em verdade, não para defender emancipação, mas para lamentar. Este é o motivo da minha fala de hoje. Para lamentar a infelicidade de alguns que pensam pequeno. E a população de Fortaleza e do estado do Ceará foi surpreendida. Ora, vejam, até os homens mais inteligentes e experientes cometem erros. O deputado Heitor Ferrer, na semana passada, na Assembleia Legislativa, falando sobre esse assunto, resolveu defender a não emancipação ou uma política contrária à emancipação de municípios, que ele tem todo o direito de ser contra a criação de novos municípios. Eu também não sou favorável, genericamente, à criação ou não criação de nada. Isto é algo que tem que ser respondido, vereador Didi, por critérios técnicos. Você imaginar que a Jurema, com 132 mil habitantes, tem que continuar a ser distrito de Caucaia, é um absurdo. Também é outro absurdo emancipar uma cidade com 818 habitantes. Isso não existe. Mas, respeitando critérios técnicos, o que disse o deputado, ex-vereador Heitor Ferrer, me encheu de tristeza. A tese dele é de que não devemos criar novos municípios porque, em outras palavras, encurtando o que é cumprido. Vereador presidente Zé do Carmo, não vamos criar novos municípios, não, porque 95% dos prefeitos são corruptos e ladrões. E emancipar um novo município é criar uma nova Câmara, novos vereadores, objeto e fonte também de mais corrupção e mais ladroagem. Por favor. Desacreditar nas casas legislativas, desacreditar na instituição legislativa, negar que há problemas de gestão em dezenas, em centenas, ou talvez em milhares de prefeituras Brasil afora, isto é inegável. Agora, querer matar uma vaca por causa de um carrapato, vamos combater o carrapato, usando uma figura de linguagem grosseira. Matar a vaca nunca. As instituições legislativas são a real representação do povo brasileiro, do povo cearense, do povo fortalezense. Me admira que isso tenha partido justo do ex-vereador Heitor Ferrer, que quis e foi um grande vereador, que quis ser e é um grande deputado, e imaginar que político, que prefeito, que esses atores políticos todos, essa gestão toda não presta, é melhor defender
o fechamento das casas legislativas. Fechemos então o Congresso Nacional e as casas políticas todas, em todos os níveis, vereador Lucirã Girão. Porque, vereador, se o vereador Lucirã Girão pudesse me conceder o seu tempo para eu atender a parte dos colegas, vereador. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, vereador. Imaginar, vereador, aí atenderei o vereador Roberto, o vereador Vitor, o vereador Didi, vereador todos Leonelzinho. Imaginar que nós podemos defender uma tese, uma bandeira, a jogar, não é, detalhes dessa natureza, injusta, é infeliz a afirmativa do deputado, porque trata genericamente pessoas que são diferentes, vereador médico Ciro Albuquerque. Se o deputado, se eu, homem público, conheço algum caso de desvio ou de corrupção na gestão pública, a minha missão é informar o Ministério Público, seja ele estadual ou federal. Informo eu ao Tribunal de Contas, seja do município ou do Estado. Agora, combater uma instituição que eu próprio faço parte, se eu não acreditar mais no Legislativo, vereador Casimiro, vereador Valim, se eu não acreditar mais nas forças que trazem os políticos, que é a força popular do voto independente, e no nosso país, graças a Deus, cada vez mais alvissareiro e independente. Se eu não acreditar nestas forças políticas que nos trazem as casas, se eu defender o fechamento ou a não abertura de casas legislativas, partindo de um pressuposto a priorístico, que não, porque vão roubar, por favor, isto é de uma infelicidade, isto é de uma injustiça tremenda. Eu não tenho procuração nem mandato para defender prefeito nenhum de interior, gestor nenhum de Estado, nada. Mas quero lamentar as palavras do deputado Heitor Ferrer, a quem eu admiro profundamente. Ele foi infeliz, tenho certeza que ele já se arrependeu do que disse, tenho certeza, e quero, com a concessão e com a benevolência do vereador Lucirã Girão, ouvir os colegas que me apartearam. Esse trabalho, o presidente Domingos Filho também, e eu aqui não falo em seu nome, mas conheço o trabalho que o presidente Domingos Filho faz e tem feito no que diz respeito a este assunto. Eu mencionei um encontro que o vereador Roberto Mesquita esteve presente na última final de semana em Amontada terra do nosso querido Vitor Valim. Eu tenho certeza que isso terá uma solução muito breve. E tramita no Supremo Tribunal Federal uma ação, já que os nossos legisladores federais não conseguem votar a lei complementar. O Supremo Tribunal Federal ainda este ano decidirá pelo retorno da competência às assembleias legislativas do direito de decidir o futuro de seus próprios municípios. É um absurdo que nós transfiramos, ou vamos transferir isso para o legislador federal. Quem conhece dos municípios cearenses é o povo do Ceará, são os representantes cearenses. Até porque, ouço o vereador de Mangueira, até porque eu não conheço a história de um município cearense que depois de emancipado tenha piorado. Eu não conheço. Que alguém levante o nome. Faz melhorar. Pelo contrário, até porque o povo está mais próximo do seu prefeito para reivindicar a sua... Claro. E a comunidade, ou o município mãe, quando reclama a perda de recursos, na verdade esquece de dizer que ele perde recursos, mas perde também competências. Ele deixa de ter obrigação com aquelas crianças do novo município, ele deixa de ter obrigação com relação à saúde daquele novo município, que passa a ser do próximo prefeito, do novo prefeito. Isso é natural. E o povo fica beneficiado, claro, porque as suas reivindicações tem uma pessoa mais próxima, claro, para reivindicar. Eu, com prazer, ouço o vereador de Mangueira, de quem copiei a minha fala de hoje. Para concluir, vereador Marcelo. Senhor presidente, eu agradeço, peço perdão, primeiro agradeço ao vereador Lucirã pela concessão de seu tempo, agradeço a Vossa Excelência pela deferência, pela paciência, peço desculpas ao meu colega, querido amigo, vereador Marco Teixeira, por não ter podido atendê-lo, mas deixar gravada esta marca e esta intenção, vereador Vitor Valim. Esta é sim, ou este é sim, presidente, um assunto que diz respeito a esta casa. Este é sim um assunto que diz respeito ao interesse dos fortalezenses. E nós devemos, de forma equilibrada, de forma técnica e ponderada, trazer e fazer com que este assunto faça parte das pautas ou da pauta de discussões desta casa. Muito obrigado, presidente. Vereador Paulo Gomes, Vossa Excelência é um desses novos, jovens nomes e alegre surpresa e felicidade que a Câmara recebeu. E além das suas intervenções e ações de trabalho, né, no campo, na área do esporte, que é uma de suas preocupações, voltados para o jovem, agora também Vossa Excelência se revela muito feliz
nesta sua iniciativa, porque, veja, a feitura, a realização de um evento mundial, internacionalmente conhecido e que trará Fortaleza para o foco das câmeras e olhares de todo o mundo, como a Copa, necessita não só de estrutura física. Nós costumamos nos preocupar com a estrutura física, com as intervenções na infraestrutura, e é bem verdade que sem isso nada acontece. Mas essa sua preocupação com o preparo daqueles fortalezenses, daqueles que vão colaborar, receber, recepcionar o estrangeiro, também é da maior importância. Então, Vossa Excelência está de parabéns, porque essa iniciativa completa aquilo que de fato fará de Fortaleza e confirmará Fortaleza, a Deus querer, como uma das cidades sedes. Então, parabéns. Acho que Vossa Excelência deve insistir na tese, ou nesta tese, ao longo de seu mandato, na qualificação e colaborar na transformação do plenário desta casa com um espaço de verdadeiro debate. Acho que essa é a grande intervenção que Vossa Excelência, ao longo do seu mandato, tem para fazer e que está fazendo com muita competência. Então, parabéns e subscrevo suas ideias. Presidente, motivado pelos bons ventos que trouxeram o casal de representantes da Casa do Sol Nascente, a Casa do Povo, à Câmara de Vereadores, e movido ainda pela alegria de tê-los recebido, eu quero fazer referência também, todos sabem, a cidade de Fortaleza é dividida em 6 grandes regionais, né? O povo carinhosamente chama os secretários regionais de prefeitinhos. Então, nas nossas 6 regionais, a maior de todas elas, a Regional 6, a que ocupa a maior área física da cidade de Fortaleza e que nos termos e nos dados do censo de 2000 já tinha, àquela época, vereador Marco Teixeira, 550 mil habitantes, somos a maior regional, tem hoje a alegria, a Câmara, de receber a maior liderança daquela regional, que é o nosso querido Coronel Leonel Alencar, ex-vereador, irmão de vereador, pai de vereador, filho de uma tradicional família da nossa messejana, os Alencar, ele próprio, antes dele e do irmão, né, os pais, o avô do Leonelzinho, também militantes políticos, né, lutadores, guerreiros da luta pelos avanços na área social, na área, né, sobre todos os aspectos da cidadania, daquela nossa querida messejana. Então, registrar a alegria de receber aqui hoje a valentia e a coragem de quem eu aprendi a respeitar, que é o vereador Leonel Alencar. Está fazendo falta.